Olá, seja bem-vindo ao primeiro Congresso Online de Mulheres em Transformação. Trago para vocês uma reflexão bastante pertinente para os dias de hoje, em uma visão biológica e sistêmica na sociedade atual contemporânea. Os padrões femininos de dor e amor. Padrões são formas repetidas de comportamento. Bert Helling, fundador das constelações sistêmicas, chama de modelos de padrões tanto do bem ou do mal. Quando o amor não flui por meio da alegria, da saúde, da prosperidade, ele assegura sua existência por meio da dor, da tristeza, da doença e da pobreza. Eu sou Sueli Santos, palestrante, bióloga, psicopedagoga, analista corporal, facilitadora sistêmica e também trabalho com florais de bar. Refletiremos juntos uma visão sistêmica e biológica sobre os padrões de repetições que todos nós temos e que podemos decidir continuar ou modificar, conforme percebemos nosso sofrimento nos dias de hoje. Nas descobertas científicas, observou-se que uma forma não genética é a transmissão hereditária de um gene metilado que é diferente das heranças genéticas que são, por exemplo, a cor do cabelo, a pele, entre outros, que nós herdamos de nossos genitores. As interações sociais são uma fonte importante de regulação gênica. Portanto, a herança epigenética é a transmissão de genes mais ou menos metilados a partir da interação com o meio. Segundo escritores dessa linha de estudos, as influências ambientais provocam alterações nas células em que esses genes residem. Essas alterações podem ser de fatores como estresse social ou até mesmo carência alimentar no útero materno. Estes genes possuem marcações que são num grupo de metila constituído por um átomo de carbono ligado a 3 átomos de hidrogênio. E quando esse gene é ligado ao grupo de metila, esse gene se torna mais ou menos ativo. Os efeitos epigenéticos do ambiente podem se estender por até 6 décadas. Doenças como diabetes, obesidade, estresse e até o câncer demonstram ligações com esses genes metilados. Exemplo é um grupo de mamíferas que tinham cuidados maternos, lambendo suas crias, e um outro grupo que não tinha o comportamento da maternagem. Os filhotes que receberam cuidados maternos eram menos estressados quando adultos. O biólogo Rubio Sheldrake fala da ressonância dos campos morfogenéticos, que são as informações do campo ciente dentro do espaço e tempo que eles ocorreram. Morfo vem de forma, hábito, portanto, informações dos hábitos. Ou seja, eu posso não saber, você pode não saber, mas o nós sabemos. O nós é o campo invisível. As informações se encontram sempre no agora, não tem passado. Essas informações são acessadas para garantir a sobrevivência da vida. Essas informações vêm das nossas famílias de origem, das que vieram antes de nós, todos aqueles que contribuíram para a geração da vida, a geração após geração até você agora. Como Rupert Sheldrake fala que a vida não deve ser entendida em partes, mas como um sistema interconectado. Ele cita a experiência de um grupo de macacos que viviam em locais distantes um dos outros em um determinado arquipélago, e quando em um determinado momento um desses macacos que consumia batatas sem lavar, porque todos consumiam as batatas sem lavar, este macaco passa a lavar as batatas e consumir as batatas, imediatamente todos os macacos de todos os cantos do arquipélago passam a comer batatas lavando-as. E essa informação passa de uma geração para outra, porque o campo informa as gerações futuras. Essas informações se instalam na memória e essas informações podem vir de padrões positivos ou negativos, e todos passam a reproduzi-las e passar para gerações seguintes. Como diz Jung, é o consciente coletivo, memórias coletivas, sem a comunicação a nível físico, sem ser eletromagnética, mas uma energia morfogenética. As informações se comunicam pela ressonância morfogenética familiar, padrões de dor que toda família vai recriar. Pelas ordens do amor, segundo Bert Helling, há condições de recriar, reconectar, a partir de uma reorganização da rede sistêmica que desemaranha todos os pontos dessa rede que não estão permitindo que o amor flua. E também, a partir dessa ressonância, reproduzir novas informações, novas sinapses, novos padrões de informações a este campo ciente e modificar o consciente coletivo. Muitas vezes, nós somos mantidos em um campo familiar, pessoal e individual, num determinado nível, que entrava
ou faz crescer nossa disposição para ser feliz. Escolher livremente, fazer relacionamentos agradáveis, saúde também as doenças. A natureza de nosso campo de energia é determinada pela história de nossas famílias, que é moldada por acontecimentos marcantes, como mortes, mortes prematuras, guerras, abortos, exclusões, traições, incestos, suicídios, relacionamentos abusivos ou não felizes, infortúnios, entre outros. Veja assim, se a nossa mãe era inibida sexualmente, por lealdade a ela, podemos nos reprimir. Por meio de nossos limites, permanecemos leais, iguais e pertencentes. Eu tenho esse sofrimento como mulher porque a minha mãe, avó, bisavó também tinham. Portanto, eu sou inocente, eu vivo o aprendido. Por amor, para pertencer, eu vivo este sofrimento como as mulheres que vieram antes de mim. Como que eu posso ser feliz se elas não foram? Como serei realizada no amor? Como que eu posso ser saudável olhando para trás e vendo o sofrimento delas? Como que eu posso ser realizada profissionalmente e estudada se elas não foram? Para pertencer a essa família e ser vista como uma delas, eu devo aceitar a sina, o destino, o legado, a dor, o sofrimento e repetir os padrões de vítima. Quando detectamos a dor real, temos a oportunidade de mudar. Quando estamos ligadas aos sofrimentos, então estamos voltadas para o passado e sendo leais a este padrão. A dor dá a oportunidade de mudar. A dor fica escondida por detrás das doenças psicossomáticas ou emocionais, ou impedindo que enlouqueçamos. O estado de sofrimento nos mantém ligados a um padrão. As sinapses que vão se formando no nosso sistema nervoso a partir da nossa formação biológica vão, segundo a linha da bioenergética, formar determinados tipos de caráter que formam o nosso corpo e a capacidade de sobreviver. Esses caráteres nascem de uma experiência de dor e geram um recurso. Todo esse processo é registrado e armazenado no nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro das emoções. São softwares que são programados desde que somos gerados. Quando uma emoção na vida adulta vem de encontro a essa programação primitiva, a reação tem proporções maiores, mas a origem é infantil. Segundo a linha de Gestalt, nós temos dentro de nós um pai, uma mãe e uma criança que, a partir do aprendido com o adulto responsável por essa criança, vai se posicionar frente aos desafios da vida quando adulta. Portanto, pais com comportamentos saudáveis preparam filhos saudáveis para a vida. Esses caracteres dão formatos específicos de corpos que revelam tipos de mentes e formas de pensamento, modos de vida e de histórias vindas de padrões de repetições. Os fatores epigenéticos vindos de gerações são guardados nas células. Veja, você mulher já existia no ventre da sua avó, você sabia disso? Pois nós mulheres, ao sermos formadas o nosso ovário, os nossos óvulos prematuros já estão lá a partir da 16ª semana de vida intrauterina. São chamados de ovócitos. Tudo que a nossa avó sentiu, experimentou, sofreu, a sua mãe viveu, sofreu, experimentou. E a sua mãe passou para você, além da herança genética, as experiências pessoais dela, também incluindo tabus, mitos, crenças, desvalorizações, inferioridades femininas, baixa estima e os preconceitos. Essas informações estão em cada célula sua e no seu campo ciente, nas informações que as mulheres da sua família trazem. Nós não herdamos somente patrimônio genético. Comportamentos de nossos antepassados afetam a aptidão para criar bons relacionamentos. Daí perpetuam e replicam os padrões para serem leais. Bert Helling fala da lealdade que leva à vivência dessa dor de inocência ou de culpa. Desde a idade da pedra, as mulheres têm determinados padrões de comportamento. Era a mulher que cuidava do plantio, da casa e dos filhos. Quando o marido chegava da caça, ela curava suas feridas, cuidava da caça que o marido trazia e o servia. Nos relacionamentos, a lei do equilíbrio se mantém como uma balança entre dar e receber entre os cônjuges. A ordem da hierarquia entre pais maiores servindo os menores, que os reconhece como maiores. Pois a vida é o masculino e o feminino juntos. Sem isso, a vida não consegue passar para adiante. Conhecer e investigar como as mulheres da nossa família pensavam, se comportavam diante da vida é muito importante, pois nós, sem percebermos, repetimos no agora, no nosso modo de pensar, agir e ser e se posicionar perante a vida. Pare e pense um pouquinho. Você nunca se pegou falando igual a sua cuidadora ou a sua mãe?
seja ela avó, tia ou quem te criou, brigando igual ela, o mesmo tom de voz, a mesma postura física? Uma mulher contava que tinha jurado que nunca ia se comportar com seus filhos como a sua própria mãe se comportava com ela. Apesar disso, ela se percebia que estava sendo agressiva com a sua filha, como a sua mãe tinha sido agressiva com ela. Pense nisso. Uma menina olha para sua mãe, observa seu jeito de ser como mulher, como mãe, como profissional. Se esta mãe vive 100% da sua função de mãe, da gestação à idade adulta da filha, às vezes até um pouquinho mais. Essa filha, por uma mensagem chamada subliminar, ganhando tudo na mão, se a mãe é 100% mãe, não tem tempo de ser mulher do pai e nem se cuidar como pessoa. A filha entende que ser mãe é se abandonar, porque a função mãe é alimentar, cuidar, proteger. A função mãe tem obrigações específicas e essa função vai perdendo a força quando a filha vai ficando independente e a mãe vai voltando a ser mulher. A filha, no caso, é infantilizada. Não precisa crescer e se tornar adulta, responsável. Sempre vai precisar de uma mãe para cuidar, proteger e alimentar. A mãe transmite a mensagem de incapacidade e dependência para a filha. Ou a filha compete com a mãe pela atenção e amor do pai e não busca ou não mantém um relacionamento com um outro homem, pois está ligada ao amor pelo pai, que a mãe não dá conta por ser 100% mãe, deixando de lado ser esposa. Isso não tem como esconder, porque o formato do corpo dessa filha revela como que é o vínculo com o seu pai. Nós, mulheres, olhamos para nossas mães ou cuidadoras e aprendemos como é ser mulher, viver o feminino dentro da sociedade contemporânea. Nosso aprendizado vem de linhagem muito longe, nossa força feminina, mas também nossas fraquezas. Algumas gerações, uma mulher foi internada apresentando sinais de loucura depois de uma gravidez fora do casamento. O seu filho foi adotado por outro membro da família. A sua bisneta ficou grávida sem estar casada e demonstra sinais de loucura. Ela está envolvida na mesma situação que a sua antepassada e se identifica com ela. Um homem difama sua ex-esposa, ele a trata sem nenhum respeito. A filha deste homem passa a se identificar com essa mulher e adota os mesmos comportamentos dela. Uma bisavó sofre com traições do marido, criando dentro do coração um ódio e amargura muito grande, mas não se divorcia na ocasião, por questões sociais e culturais, e por ser vergonhoso na época. E ela também não conseguia se sustentar financeiramente. A sua filha se casa, não tem um bom relacionamento com o marido. Hoje, a sua bisneta não consegue ter um relacionamento duradouro. Ela está ligada ao ódio da sua avó e expressa por meio do seu comportamento diante dos homens. Não aceita o masculino, não aceita os homens como são. Se retomarmos a analogia entre o campo de energia e a imagem da rede, as identificações são um buraco na rede que é preciso consertar. Estes padrões podem ser modificados a partir do momento que, diante dele, nós o reconheçamos, aceitamos sem julgar. Eles foram aprendidos, vividos no tempo e espaço, e hoje o reproduzimos e temos condições de mantê-los e passar adiante para as descendentes, ou reprogramá-los e trazer um fluxo de amor sobre uma responsabilidade que assumimos a culpa. Lembra que eu falei de Bert Hellinger sobre os padrões de bem e mal, inocência e culpa? A responsabilidade de assumirmos a culpa de não sermos mais leais a este padrão doentio, sem julgar as condutas assumidas pelas mulheres de nossa linhagem, apenas deixando com elas o que é delas, com suas escolhas. Não ser fiel neste caso é não pertencer à igualdade de comportamento, e a culpa vem desta mudança de postura. É algo mais que a menina desenvolve a partir de 50% recebido da sua mãe, 50% recebido do seu pai. Isso a faz única e dá possibilidade de escolhas únicas que podem modificar padrões já pré-estabelecidos há gerações. Extrai a sua força da força das suas antepassadas. A mulher traz consigo toda a força de feminilidade ancestral. Ao reconhecer esta força, olha para trás, reverencia com respeito, sem julgamento as mulheres que vieram antes, toma a força que vem delas e é capaz de modificar o que vem se emaranhando.
O que é hoje um peso, um sofrimento, quando ela coloca tudo em seu lugar, respeitando as hierarquias, equilibrando, incluindo os que ficaram excluídos deste sistema, seja aborto, ex-cônjuges, amantes, agressores, mortos, traições, sem julgamento. Este sistema fica livre de nós emaranhados e a rede de fluxo de amor e de força que vem de origem transgeracional, de trás para frente, vem iluminando todos os descendentes seguintes. Todo padrão esconde uma dor de origem e uma força também. Então, se toma consciência de toda a herança genética, epigenética, morfogenética, e se hoje não está funcionando bem como você gostaria, organiza o sistema, olha para o passado a partir dos pais, toma a decisão no agora, devolve aos que vieram antes o que é de direito e escolhas e responsabilidade, novas sinapses são instaladas, novos padrões surgem, a ressonância do campo ciente se modifica. A mulher segue para a vida olhando para frente, vivendo sua sexualidade, trabalhando, honrando com sua vida, sendo feliz, próspera, saudável por todas as mulheres do seu sistema. E a vida segue. Pouco se fala da permissão para a diversão e alegria que a criança recebe de pais brincalhões. A felicidade e a alegria são vistas como próprios e naturais da criança, porém os pais sempre levam a culpa pelo negativo, não é verdade? Que existe na vida da criança, mas a alegria também é modelada por eles. A satisfação e o gosto pela vida é incorporado como parte de ser imagem do pai e da mãe interior da criança e torna-se permissão para ser alegre. A mulher adulta tem dentro de si uma menina que traz padrões sadios e doentios a partir do seu aprendizado com seus pais de origem e memórias transgeracionais de suas ancestrais, tendo a oportunidade de modificar se achar necessário. São escolhas diárias intransferíveis. A programação existe, mas a decisão ou redecisão de manter o padrão é sempre pessoal. Ao compreender os nossos mecanismos deste processo, nós ficamos de posse do poder de controlar nosso comportamento, a fim de evitar sofrimento para as nossas futuras gerações. Se tivéssemos uma outra conversa e alguém perguntasse se eu tenho algo mais que eu indicaria para ajudar nesse processo de mudança de padrão, eu diria para essa mulher, nada como um floral chamado chicory para restabelecer os laços e vínculos maternos, junto com o rano sucre para cuidar dos traumas transgeracionais. E é claro, para hoje, para dar aquele up, o Larte, que vai dar uma calibrada na autoconfiança e vai ser feliz, mulher. Mas isso é assunto para outra palestra, não é mesmo? As constelações têm demonstrado muita eficácia para ajudar as modificações de padrão, mas não são magia, nem milagres. Entre em contato, juntas olharemos para o seu sistema familiar, transformando os padrões de dor em amor, incluindo, equilibrando, ordenando e trazendo força e luz para as suas descendentes. Quer receber novos conteúdos e poder decidir de maneira assertiva? Entre no meu grupo de WhatsApp, dê uma olhadinha no Instagram. Um abraço com a força de todas nossas ancestrais. Tchau, tchau.